Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Segundo a ERSE, os portugueses pagaram menos nas faturas de eletricidade o ano passado. A contribuir para este facto está o mercado liberalizado, em alguns casos 10% mais barato que as tarifas reguladas. A fatura da eletricidade foi mais leve em 2012. Segundo um relatório da entidade reguladora dos serviços energéticos, os portugueses pagaram menos pela fatura energética, pelo facto de uma boa parte das famílias ter já deixado a tarifa regulada e passado para o mercado livre. Os preços praticados no mercado liberalizado estão cerca de 10% abaixo das tarifas reguladas em vigor, sendo que os comercializadores de eletricidade começaram a apresentar ofertas de tarifa bihorária no quarto trimestre de 2012, uma modalidade que até aqui era apenas característica do setor regulado. A ERSE dá como exemplo uma família composta por um casal e 2 filhos, com um consumo anual de 5.000 kWh e com uma potência contratada de 6,9 kVA e que continuaram na EDP Serviço Universal, pagaram durante o ano de 2012 cerca de 1.005 euros, enquanto os que mudaram para o mercado livre tiveram uma fatura anual entre os 905,23 euros e os 985,54 euros. Ou seja, a diferença na fatura anual pode chegar, em exemplos destes, aos 100 euros. E os preços para alguns consumidores podem baixar ainda mais este ano. É já este mês que a DEC promove um leilão junto dos fornecedores de eletricidade do mercado livre para incentivar a competitividade e a concorrência no setor. 140.000 consumidores já estão inscritos e no final deste mês os fornecedores de eletricidade terão de oferecer uma tarifa melhor perante a possibilidade de, num só passo, ganhar milhares de clientes de forma praticamente instantânea. Quanto aos consumidores, podem usufruir de tarifas mais baratas e logo uma fatura da luz mais leve. Este ano, o IMI aumenta para as casas que foram alvo do processo geral de avaliação de imóveis. Os proprietários têm 3 meses para o pagamento da fatura, consoante o valor do imóvel. Uma fatura que pode ser paga na sua totalidade ou em prestações. O imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios, IMI, cuja receita reverte para os respectivos municípios, chega este ano com uma subida já significativa, mas ainda não na sua plenitude. Com um prazo de pagamento até ao final do mês de abril, este imposto pode ser pago na sua totalidade ou em prestações, uma vez que uma fatura num valor até 250 euros terá de ser paga por completo, enquanto se o valor ultrapassar os 500 euros, o proprietário pode liquidar a prestação em 2 mensalidades, uma agora e outra em novembro. Ainda assim, se o valor da fatura ultrapassar os 500 euros, o pagamento poderá ser feito em 3 vezes nos meses de abril, julho e novembro. Este ano o pagamento é limitado, não podendo o valor aumentar em mais de 75 euros em relação ao montante pago em 2012, ou em mais de 1/3 da diferença entre o imposto de 2012 e o faturado este ano. Esta cláusula de aumento destina-se apenas às casas que foram alvo de processo geral de avaliação de imóveis. Caso esta cláusula não seja acionada de forma automática, o proprietário pode reclamar e pedir assim uma alteração na nota de liquidação. Seguimos agora com a atualidade regional. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera interditou ontem a captura de bivalves como o mexilhão no litoral de Matosinhos. A medida foi tomada depois do Instituto ter detectado a presença de fitoplâncton, produtor de toxinas marinhas ou de níveis de toxinas acima dos valores regulamentares. Com base nesta informação, estão interditas temporariamente a apanha e captura, com vista à comercialização e consumo, as espécies de bivalves provenientes do litoral de Matosinhos e também no sul de Lagoa de Albufeira. A interdição é para já efetiva em Matosinhos, já que o consumo destas toxinas pode provocar intoxicação diarreica, alerta o Instituto.
incumpridora da lei portuguesa do património e atentatória dos bens declarados e inscritos na lista de património mundial. É com estas palavras que a Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e dos Sítios avalia a intervenção no Quarteirão das Cardosas, no Porto. O relatório da ICOMOS Portugal, que a autarquia do Porto diz desconhecer, tece críticas à atuação da Sociedade de Reabilitação Urbana, referindo que a intervenção está a efetuar demolições maciças na área classificada, numa lógica não de reabilitação, mas sim de renovação urbana. O documento foi enviado para a Unesco, que entretanto já solicitou um outro sobre o Morro da Sé. A CDU apresenta hoje em reunião de Câmara uma recomendação para que a autarquia manifeste frontal oposição ao encerramento de mais estabelecimentos postais na cidade. A perspectiva da CDU é que, se continuarem os encerramentos, 7 das 15 freguesias do concelho e cerca de 70 mil habitantes vão ficar sem qualquer estação de correios. Desde 2011 foram encerradas 7 estações do CTT e removidos 83 marcos dos correios no concelho. Por isso, Pedro Carvalho, vereador comunista na autarquia, quer que o Executivo recomende ao Presidente da autarquia, Rui Rio, que manifeste junto da administração da empresa pública Correios de Portugal a frontal oposição da Câmara do Porto à intenção de encerramento de estabelecimentos postais na cidade. A partir de 4 de abril e até ao fim do mês, o posto de turismo da Póvoa de Varzim vai acolher a exposição Bronzes Chineses, Festins, Rituais e Cerimónias. A exposição, que vai estar aberta ao público, é propriedade da Embaixada da República Popular da China em Portugal. Na mostra são apresentadas 21 peças representativas de 15 séculos. As peças exibidas mostram em todo o seu esplendor a importância simbólica e o requinte das celebrações do ancestral culto dos antepassados, os objetos utilizados nos rituais, cerimónias e festins da aristocracia imperial chinesa, desde a dinastia Xia, há mais de 4.000 anos, até ao período dos reinos combatentes, passando pelas dinastias Shang e Zhou. A Baixa do Porto abriu um espaço que promete trazer os sabores genuínos de Chaves até à Invicta. Chama-se a Loja dos Pastéis de Chaves e eu estive lá a visitá-la. Podia estar em qualquer parte da terra flaviense, mas eu encontro-me na Rua da Firmeza, no Porto, onde 2 irmãos começaram uma aventura. A aventura de trazer até à Invicta o que de melhor se faz em Chaves, os famosos pastéis de Chaves. Cá dentro o ambiente é acolhedor e nas vitrinas já se pode apreciar os pastéis que dão nome à casa. A ideia dos manos Gonçalves é dar à Invicta o melhor sabor de Chaves. Surgiu porque sempre que vínhamos ao Porto achámos que os pastéis não correspondiam ao sabor dos pastéis de Chaves e ficávamos sempre um pouco chateados. E diziam, bom, os pastéis não são nada bons, acho que as pessoas do Porto até gostam bastante dos pastéis de Chaves, é um produto bastante apreciado, mas acho que não estão a comer os pastéis como eles deveriam de ser. Então, digo, se calhar é uma boa ideia, um dia pode ser que façamos isso. E o momento surgiu, devido a certas circunstâncias profissionais, surgiu agora, mas a ideia já se tinha formado há muitos anos atrás. Assim nasce a loja com o segredo do típico pastel flaviense. Fazemos mantendo todos os ingredientes originais, desde a farinha, à margarina, à carne, que vem diretamente de Chaves, e utilizando a técnica tradicional. Aquela que vimos lá em baixo, como é que é? Exatamente. Não utilizamos moldes, o pastel é moldado à mão. Portanto, fazemos uma espécie de mini pizzas, não é? Digamos assim, e é tudo feito à mão, um método tradicional. Mas há também novidades. Para além do mais conhecido pastel de Chaves com o recheio de carne, também há com recheio de chocolate e de ovo, para os mais golosos, e o vegetariano, para os apreciadores de legumes. E os sabores transmontanos não se ficam por aqui. O tempo é de Quaresma, a Páscoa aproxima-se e por cá cheira a folar. Sim, vamos ter o folar doce, folar de carne e folar salgado, digamos assim, sem carne. Folar de Chaves. À fatia ou para levar para casa. O número 476
da Rua da Firmeza é agora uma pequena embaixada de Chaves, no Porto. No número 34 da Rua de Belmonte, na cidade do Porto, há uma escovaria com 85 anos que ainda resiste ao tempo e à mecanização que este ofício já sofreu. Fazem-se escovas para os mais variados fins, tudo pelas mãos habilidosas dos trabalhadores da loja. Na família, há 3 gerações. A escovaria Belmonte é a mais antiga da cidade do Porto e uma das únicas a fazer escovas de forma manual. Desde 1927, na Rua da Baixa da cidade, com o mesmo nome, tem para oferecer escovas para os mais variados fins. Desde escovas industriais, escovas de fatos, escovas das senhoras pôr o pó de arroz, escovas de ouribos, que é para aqueles encastoadas em prata, não sei o que se vê muito ainda a vender nos ouribos. Escobilhões para lavar garrafas, vibrões e essas coisas todas, portanto, escobilhões para limpar chaminés. Os principais clientes são da indústria têxtil. A crise já se sente, mas não muito. Por isso, este ainda é um negócio em que vale a pena apostar. Coiso. Isso mesmo, Coiso é o nome da mais recente escova produzida neste espaço. A ideia foi de um designer que passou na loja e achou que seria oportuno criar uma coisa que terá a utilidade que lhe quiser dar. Pode ser uma escova para a roupa, uma bola anti-stress ou servir até como enfeite da árvore de Natal. A próxima geração a assegurar o negócio terá que mecanizar o serviço, porque já não há ninguém a querer aprender esta arte manual de fazer escovas. Eu espero que um dia o meu filho possa vir a querer continuar com isto, se calhar mais mecanizado, se calhar, não é? Não tanto manual, porque depois também as pessoas não querem trabalhar, não querem fazer este tipo de trabalho. Nesta loja, tanto se podem fazer escovas de 2 como de 300 euros. O preço varia conforme o tipo de escova, o tamanho e o material de que é feita. Já agora, sabe de que materiais se pode fazer uma escova? De nylon, de pelo de cavalo, de porco, de texugo ou de marta. Tudo materiais que são difíceis de encontrar no nosso país. Por isso, a maior parte tem que ser importado. Escoveira há 33 anos, a Dona Fátima, colaboradora da escovaria, é uma das únicas no país. E embora não se importasse de ensinar o ofício a alguém, não há quem queira aprender. Foi o meu primeiro emprego mesmo. Vim para aqui com 16 anos. Não querem aprender isto. Ninguém quer aprender isto. Trabalharam aqui uns rapazes, mas quiseram outra coisa também. Depois de aprender, o trabalho não é difícil e por dia conseguem-se fazer em média 9 a 10 escovas. Nesta loja já trabalharam mais 5 pessoas que, com o decréscimo natural das encomendas, foram sendo dispensadas. Hoje aqui não se trabalha em quantidade, produz-se sim à medida das necessidades que os clientes apresentam e criam-se escovas conforme a finalidade para que venham a ser usadas. Seguimos agora com um comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. António, bem-vindo ao Jornal Regional. Mesmo com medidas de austeridade, em 2012 a dívida pública aumentou cerca de 19 mil milhões de euros. Apesar de tanto esforço, António, porquê é que a dívida pública continua a aumentar? Na minha opinião, eu vou dividir o aumento da dívida pública em 2 fases. Uma até 2010, em que o aumento da dívida pública é originado, na minha opinião, por 4 fatores fundamentais, ou 4 variáveis. A primeira foi a derrapagem nas obras públicas. Em 2010 estava orçamentado cerca de 14% do PIB para obras públicas, que representava em valor cerca de 22 mil milhões de euros. Se em média, por acaso coincide com os 103%, se em média todas as obras públicas derrapavam acima de 100%, o valor duplicava. Portanto, essa era a variável mais importante e que fazia crescer a dívida pública. Até 2010. Até 2010. A segunda variável
foram os juros que Portugal tinha que pagar aos investidores, que em 2010 estava no Orçamento de Estado escrito cerca de 6 mil milhões de euros. A terceira variável foram as empresas públicas e continuam a ser. Eu fiz uma análise a 4 empresas públicas do setor dos transportes, a Refer, a Carris, a CP e o Metro. Do Porto ou de Lisboa? De Lisboa. Só essas 4 empresas, em 5 anos, portanto, de 2005 a 2010, teve que haver transferências do Orçamento de Estado para essas empresas na ordem dos 25 mil milhões de euros, em 5 anos, só para 4 empresas. O quarto fator eram as parcerias público-privadas, mas não havia, em toda a pesquisa que eu fiz, não consegui saber nada, rigorosamente nada, sobre as parcerias público-privadas. Entretanto, entra a Troika, no segundo trimestre de 2011, creio eu, e isso foi revelado, que representava cerca de 15 mil milhões de euros. Andava nos 13 mil a 15 mil milhões de euros. Portanto, acima ainda dos juros, Acima dos juros. Da dívida que Portugal tem que pagar. Eu referenciei a primeira e a segunda e a terceira, porque não sabia, sabia que a quarta tinha muita influência, mas não sabia quais os montantes envolvidos. E, portanto, com a Troika, isso não se veio a descobrir, mas veio-se a saber, por imposição da Troika, e muito bem, e ainda hoje, envolvidos 2 anos, é muito discutível os 13 mil a 14 mil milhões de euros que se gasta com as parcerias público-privadas. Pós-2010, portanto, temos essas 4 variáveis, que eu enquadro as parcerias público-privadas na segunda. Portanto, a primeira seria a derrapagem das obras públicas. Aliás, há uma tese sobre a derrapagem das obras públicas, e as obras públicas derrapam entre 7% e 300%. A minha média foi o que eu calculei, nos 103%. E se não, vejamos, a Casa da Música era para custar 20 milhões de euros e parece que custou 80 milhões de euros. Portanto, derrapou 300%. A terceira seria os juros, e a quarta seria as transferências para as empresas públicas. Com certeza, com a Troika, isto tudo mudou. Agora, há uma quinta. Eu acrescento a estas 4 uma quinta, que é a austeridade. Portanto, a austeridade, já se sabia isso, a austeridade não veio resolver o problema da dívida pública. Portanto, em termos percentuais ela diminuiu, mas em termos absolutos ela aumentou. Os tais 19 mil milhões de euros. Estamos a falar já no período da Troika. No período da Troika. A partir de 2011 até esta parte. A partir de 2011 há outra variável, que é a austeridade. Portanto, a austeridade não está a resolver coisa nenhuma, antes, pelo contrário, está a complicar muito mais. Eu aceito que tenha que haver austeridade, mas não desta forma que nos foi imposta, ou que foi imposta ao nosso país. Não é? Nomeadamente 5,7 mil milhões de euros, destes 19 mil milhões que é o aumento da dívida em 2012, portanto 5,7 mil milhões, um quinto, quase, praticamente um quinto deste total, dizem respeito à quebra do produto interno bruto. Como é que se pode subir? Quais são as medidas que fazem com que o PIB aumente, e nomeadamente o PIB per capita do nosso país possa aumentar? Da forma que o país se encontra, não há muitas soluções. Porquê? Porque em 2013 o nosso país terá que pagar 9,7 mil milhões de euros de juros. Ora, se eu falei em 2010, por isso é que eu dividi em 2 fases. Se em 2010 estava orçamentado 6 mil milhões, em 2013 Portugal terá que pagar 9,7. Portanto, é impossível encontrar medidas quando temos que pagar 4% do PIB em juros. É impossível encontrar medidas. Claro que as medidas, elas existem, é preciso colocá-las em prática,
Mas mesmo existindo a dificuldade em implementar essas medidas, à medida que avançamos e que temos verificado nos últimos 2 anos ou 3, cada vez é mais difícil. Mas isto também é muito difícil de explicar aos cidadãos. Como é que tanta austeridade não leva, isto é fácil por exemplo, de explicar aos cidadãos. positivo? Isto é fácil de explicar aos cidadãos. Os cidadãos não podem ouvir só aquilo que acontece hoje. Os cidadãos deviam explicar aos cidadãos aquilo que aconteceu nos últimos 7 ou 8 anos. Que foi a má governação, independentemente do governo, foi a má governação que deu origem a esta austeridade e que deu origem a esta dívida pública. Eu recordo que, se não me falha a memória, quando o governo do Sócrates entrou em funções, a dívida pública rondava cerca de 80%. Agora andam nos 120%. Claro que não foi este governo sozinho que construiu. Este governo aumentou em 3 ou 4% a dívida pública. Mas a dívida pública está a ser construída há mais de década e meia, mas com muito mais incidência nos últimos 7 ou 8 anos. E o que é que aconteceu, portanto, na última década para que a dívida pública portuguesa tivesse mais do que duplicado? Se nós olharmos para um gráfico que nos revela a evolução da dívida pública em Portugal, vemos que há ali um período, a partir de 2005, 2006, em que há um disparar da dívida pública. O que é que aconteceu a Portugal ou à Europa? Na Europa, nem em todos os países a dívida pública aumentou. Por exemplo, tenho que falar na Alemanha, que não aumentou, antes pelo contrário, diminuiu. Em França estabilizou, na Itália, a Itália já é um país crónico em termos de dívida pública, mas não aumentou assim tanto como aumentou em Portugal. É que nós estamos a falar, nós podemos dizer que a dívida pública nos últimos 8 anos cresceu 50%, o que é um exagero. O que é que aconteceu? Excesso de obras públicas, portanto, excesso de obras públicas, derrapagem nas obras públicas, obras públicas desnecessárias, para além do excesso, algumas desnecessárias, que fizeram com que Portugal tivesse que se financiar, porque os recursos internos não eram suficientes. Corrupção, também não disse há pouco, mas é um dos fatores. Se analisarmos, eu já disse recentemente que, na minha opinião, na última década, saíram do país, através de todos estes processos, cerca de 50 mil milhões de euros. Eu não estou a falar de negócios, estou a falar, saíram do país sem qualquer razão aparente e, portanto, isso descapitalizou o país também. Porquê que descapitalizou o país? Daí a Troika ter cedido 12 mil milhões para capitalizar a banca. Portanto, se esse dinheiro estivesse cá, não havia essa necessidade. E o dinheiro que estava nos bancos portugueses também podiam servir para financiar as obras do país, que é assim que as coisas funcionam. O país só tem necessidade de financiar quando não há recursos internos. Com certeza que temos os depósitos, mas lá chegaremos um dia, não é? Isso são os recursos particulares, não são os recursos do Estado. As soluções, na minha opinião, é colocar o país em crescimento, como é difícil, porque chegamos a um ponto sem retorno. Nós chegamos a um ponto sem retorno. Chegamos a um ponto de destruição consecutiva e diminuir a taxa de desemprego. Mas diminuir a taxa de desemprego só se for com a exportação de mão de obra ou com crescimento económico. De outra forma, não vejo que a taxa de desemprego diminua. Antes, pelo contrário, tem vindo a aumentar. E o crescimento fruto da austeridade. E o crescimento económico também não pode ser decretado por nenhum governo, mas que medidas é que se podem tomar para começarmos a crescer? Poderíamos falar nisso noutro programa, mas há algumas medidas que se poderiam tomar. Mesmo tendo em conta que o déficit até 2015 será sempre de recuo, de recessão? De recessão, mesmo tendo em conta. Podiam utilizar os fundos comunitários que ainda temos, canalizá-los para fazer crescer a economia e não ceder quase gratuitamente às empresas. Estamos a falar em vários mil milhões de euros. Criar uma nova forma de emprego por
provavelmente não é constitucional, mas criar uma nova forma de emprego, que é pôr os desempregados a trabalhar. Mas porquê é que diz que não é constitucional? Pôr a trabalhar, mas que tipo de funções? Colocar os desempregados a trabalhar nas empresas, pondo as empresas a pagar uma determinada quantia ao desempregado e o Estado diminuir também essa quantia. Portanto, fomentar, há muitas formas de fomentar. Eu não encontro muitas, mas acho que esta era uma delas. Qualquer empresário, se fizer um convênio ou um acordo com o Governo, poderá acrescentar aos seus recursos humanos mais 2 ou 3 desempregados. Um desempregado que ganhe 500 euros, poderia o Estado diminuir, por exemplo, para 350 e pôr a empresa a pagar 250. Portanto, o desempregado tinha uma ocupação, passaria a ganhar mais 100 euros e a empresa ficava satisfeito, o Estado e a empresa. Portanto, havia aqui uma diminuição de gastos do Estado e depois havia aqui o sentimento que é muito importante, o sentimento do desempregado, o sentimento do consumidor. O consumidor não consome porque tem medo de ficar desempregado. Portanto, a política do desemprego tem que ser mudada. Portanto, os governos não podem, os governantes não podem ficar à espera que saiam os números do Instituto Nacional de Estatística e olhem para aquilo e digam que está mal ou que está bem, pura e simplesmente. É preciso, provavelmente, criar uma equipe no Ministério da Economia e das Finanças que encontrem medidas, uma delas pode ser esta, já há muitas, mas não funcionam, há muitas medidas, mas não funcionam. Há os desempregados de longa duração, que não se paga à segurança social, mas tem que se pagar ao desempregado a totalidade do salário. Portanto, eu acho que é preciso encontrar e é possível o Governo que crie uma equipe, não sei se já criou, mas crie uma equipe de forma a estudar medidas específicas que façam diminuir o desemprego, porque enquanto o desemprego aumentar, afeta-nos a todos nós. Afeta as empresas, afeta os comerciantes, afeta os consumidores e afeta os desempregados, porque os desempregados não têm desemprego toda a vida, não têm o fundo de desemprego toda a vida. É um dos principais problemas. Evidentemente que se não houver crescimento económico, isso seria possível, porque ainda há empresas que suportam o pagamento desse diferencial. Agora, é preciso fomentar o crescimento económico, que não se tem vindo a revelar como o Governo projetou no Orçamento de Estado para 2013. Como é que se fomenta o crescimento económico? Aceito que o Ministro dos Negócios Estrangeiros vá à Índia, ou vá a um país qualquer, ou à Argentina, e que traga de lá negócios. Eu acho que isso não é suficiente. Eu vou dar aqui uma ideia ao Governo. Muito rapidamente. O Governo pode criar, dentro dos ministérios que tem, grupos que façam o contacto entre países, os BRIC, por exemplo, e as nossas empresas produtoras. Porque a reportagem que vimos ali há pouco, da empresa que produz pincéis, tem dificuldade em chegar ao mercado externo. E, portanto, o próprio Governo é que poderia criar este tipo de pontos na economia e nas empresas. António, até à próxima semana no comentário. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal Regional. E agora as previsões do tempo para amanhã. Períodos de chuva, trovoada e vento moderado são as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera para quarta-feira. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto, 16 para Lisboa, 17 graus é a máxima prevista para Faro. A informação regressa mais logo à RTV. Até lá, tenham uma boa noite.